Seu momento. Agradeço. Obrigado. Bom dia, uma alegria estar aqui novamente, né? E nesse espaço que foi tão marcante no encontro da MASC, né? Foi muito bonito e muito super bem organizado. Eu vou agradecer novamente, né? Rapidamente, né? Principalmente o Wellison, né? Trabalho brilhante que você faz, super bonito, né? Com muito esforço, muita garra. E reencontrar aqui a querida Nayara, né? Tatiane, Roseli por aqui também, Everton, né? E muito grato, então, pelo acolhimento. Hoje pela manhã não vou entrar propriamente no tema técnico da comunicação não violenta, que é um método super importante, que ganhou o mundo, né? Cada vez mais expandido. Mas eu vou tentar tocar em questões bem essenciais que estão por trás de, digamos assim, de todos os métodos que eu considero importantes para trabalhar relacionamento e, por sua vez, relacionamento é conflito. Conflito, relacionamento e comunicação. Comunicação é relacionamento. Então, o tema da CNV é um tema específico, mas que a essência dele é um tema crucial para a existência humana e as relações humanas. Então, eu vou explorar um pouquinho mais esse aspecto que tem a ver com bem-estar, mal-estar, para que a gente entenda um pouco isso. E depois, na parte da tarde, a gente segue e aprofunda, né? Aqui estão meus contatos, porque o tempo, né, uma manhã, uma tarde, é muito pouco tempo. Aí eu tenho, principalmente no canal do YouTube, tem muitas aulas abertas lá, que a gente trabalha temas da justiça restaurativa, processos circulares de construção de paz, principalmente, comunicação não violenta, e aí os processos de escuta e tudo mais, educação sistêmica e também saúde integral, é um tema que a gente casa junto com a visão sistêmica integrativa, os temas da saúde integral, né, mental, existencial, saúde mental, existencial. Tá? Aí, pronto, a gente pode buscar, isso aqui serve, né? Eu tenho uma longa experiência também em formação terapêutica. Isso aqui serve para você quando vai buscar uma terapia, quando vai buscar um método de conflitivo, para conflito, o que a gente chama do mundo da ajuda. Você vai ajudar alguém. Então, você pode encontrar um método para ajudar alguém, para resolver um problema específico, consertar um automóvel, né? Tirar uma fobia de alguém numa terapia, resolver, conciliar um processo, alguma coisa específica, muito pontual, tudo bem. Então, você pode encarar os métodos que você vai estudar e praticar dessa forma, como número 1. Tá? E, só que, às vezes, o que a gente percebe? Às vezes, aquele conflito ali pontual, ou uma doença específica, né, como a gente falava antes de começar aqui, você tem um sintoma no estômago, uma doença, e aí que você pode simplesmente acabar com o sintoma. Né? É bom, né? Diminuir a dor, tirar a febre. Mas você pode também ir mais profundamente olhar o sintoma, que o sintoma pode ser o conflito, a doença, seja o que for, um problema de relacionamento, e você pode seguir o fio do sintoma, que é a noção grega de sintoma, que ele tem um fio que leva a algum lugar. O que está acontecendo na nossa vida? O que isso quer me dizer? O que isso fala sobre o meu padrão, meu modo de ser no mundo, me relacionar, me comunicar? O que isso pode querer me ensinar? Mas aí tem que ir além do número 1. Eu posso usar, repetindo, um método, qualquer método de ajuda, uma terapia, um processo de mediação, apenas para resolver problema específico, mecânico. Eu posso também usar esses meios para adaptar uma pessoa, para que ela se comporte, para que um aluno não brigue, para que um aluno não seja agressivo, para que na família as crianças fiquem bem comportadas. Né? Eu posso usar isso para adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, para que não haja tanto reclamação, muitos problemas. Essa é a maior parte dos usos dos métodos, gente. Pensem comigo. É 1 e 2. Agora eu pergunto, você tem um método, uma ajuda, um meio para adaptar uma pessoa ao ambiente, e se esse ambiente é neurótico, doentio, racista, homofóbico, seja lá quantas coisas são, opressor. Então, você está querendo que uma pessoa se adapte a um ambiente destrutivo.
Veja que problema que é, como que os nossos métodos, as nossas formas de buscar ajuda podem apenas resolver pontualmente um problema ou adaptar a gente, calando a gente, né? Deixando a gente ainda num sistema de vida que nos separa da nossa natureza mais profunda e da potência da vida. Porque você vai ter que se acostumar que família é isso, né? O trabalho é esse pequeno mundo que eu tenho que me adaptar e ficar quieto. E se eu tiver sintomas de rebeldia, de dor, de mal-estar, eu tenho que tomar um remédio. Tá? Então, veja, isso é um processo de desumanização que Nayara falava. Então, estou tentando trazer, que casa muito com o que eles falaram. Essa é minha filha, sou pai coruja, né? Essa é a Aurora, nasceu embaixo de chuveiro e eu agarrei. Porque a gente tem essa ideia das práticas integrativas, naturais. Então, eu segurei a criança sem médico, só a enfermeira e eu. Né? E aí, o ponto 3 é quando você usa um conflito, usa uma situação de doença, usa uma situação de relacionamento e diz assim, eu quero aprender com isso. Eu quero ver qual é a fio da meada, eu quero ver o sintoma. Então, isso a gente chama, de terapia centrada em crescimento. Por que crescimento? Porque crescimento é uma das palavras mais chaves para você definir a vida na biologia. Ou se você pegar um cara que eu gosto muito, comecei a ler com 13 anos de idade, chama Carl Gustav Jung, né? Até o sobrenome Jung, não tinha a Roseli Jung, ela deve ser bisneta do ela não está aí, ela é bisneta do Jung, né? Então, veja, esses grandes autores da tradição antiga, por exemplo, quando dizia o sentido da vida para a filosofia indiana que você vai ver no Tagore, filósofos indianos, ele usava a expressão alegria. O sentido da vida é a alegria. Aí a pessoa pensa, então é ficar alegre. Não, alegria, o que ela ocasiona na emoção no corpo é a expansão. Então, expansão é crescimento. Então, o sentido mais profundo da vida, né, humana, que é a vida natural, é a vida dos seres, é o crescimento. Isso é muito importante, porque se eu barrar o crescimento em função de me defender, ou de acumular dinheiro apenas, ou de me proteger, o meu corpo, a minha mente vai falar e os meus relacionamentos vão me boicotar. Pensem sobre isso, se vale a pena, né, todo o esforço de se proteger tanto, viver tanto em função do mundo material, né, e negar o crescimento. E aí você olha para as crianças, esse é um dos maiores professores que eu tive, ainda tenho, eu continuo tendo professor, e esse é o meu maior professor, né, Stalkiner, de Nova York. O maior desfrute da existência é crescer. É só olhar para as crianças, né? A alegria, o prazer dos desafios, a espontaneidade, o movimento natural, as pequenas conquistas. Agora, crescimento, ele tem vários níveis e várias idades. Eu já estou em fase também de decrescimento de algumas coisas físicas, etc. Né? Eu tenho que matar muita coisa que precisa morrer na minha vida, porque eu já estou com 40... um pouquinho mais, né? 40 anos, né? Então, mas tem gente que está com 20 e poucos, com 30 e poucos. Então, também tem um crescimento na sua fase, né? Eu já estou falando disso, eu posso questionar mais o desenvolvimento de busca de apego material, mas é porque eu tenho já alguma coisa na minha vida. Então, quando eu tinha 30 e poucos, eu era muito mais preocupado, muito mais com isso, se eu ia sobreviver, porque eu herdei dos meus antepassados também, que eram pobres, né? Minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai até a 5ª série. Né, saíram do interiorzão do Rio Grande do Sul e foram para Porto Alegre. Eu já nasci na capital, né? E aí cada um tem que olhar a sua fase que está. Agora, num desenvolvimento natural, vamos ver onde é que esse corpo, essa psique, essa alma nossa quer chegar. Esse é um ponto importante, né? E de onde ela nasceu? De onde ela nasceu, né? Se a gente acha que a gente nasceu e não tem coração, não tem alma, no sentido mais psique, isso pode ser muito grave. Tem algumas vantagens, o ser humano ele já nasceu com grandes capacidades, com coração e com alma. O que ele fez, o que ele teve que fazer durante esse desenvolvimento da personalidade dele,
que ele teve que bloquear, isso nos interessa. Por que isso é importante, gente? Porque qualquer método de ajudar as pessoas que não confie na natureza humana está fadado ao fracasso. Entende? Se eu tiver que criar algo dentro de você, alguém, um professor, um terapeuta, um psicólogo, tiver que criar algo dentro de você, nesse nível, não funciona. Nós já temos. O que um professor, um guru, um mestre, um terapeuta, um bom conselheiro faz? Ele ajuda a abrir as portas da percepção, a tirar os véus da negatividade e da desconfiança. Ele ajuda a tirar e ver o que você não está querendo ver. Isso é sintoma. O corpo o tempo inteiro fala para a gente sobre isso. Tá? Então, pensem sobre isso. Não excluindo 1 e 2. Será que esse ponto 3 não é o mais importante? E aí a gente pergunta, o que me faz crescer na vida? Além do dinheiro, do reconhecimento, que ok, né? Mas o que me faz crescer mesmo, de sentir mais livre, sentir mais seguro, poder abrir mão de certas coisas, né? O que faz crescer nos relacionamentos? Esse ponto é muito importante. Agora, se a gente já tem o diamante, aí a história, uma das histórias, tantas histórias que a gente tem sobre isso. Uma das tradições que eu admiro muito, além da tradição, várias tradições, como a cristã, é a budista. Nessa tradição tem uma história que fala do mendigo. E esse mendigo, ele perambulava aquele país, né, para todo lado, mendigando, né? E aí ele chegou a alguns grandes mestres, professores, que disseram para ele, você tem, né, um tesouro escondido e guardado aí dentro. Ele não conseguia reconhecer. Então, existem duas versões dessa história que você pode querer seguir. Uma, esse sujeito, ele não conseguiu ver esse tesouro, reconhecer, e morreu, né, mendigando. Tá? Mendigando. Aqui é uma metáfora, né? Que a questão da fome a gente tem que lidar, isso é muito grave, né? Mas é uma metáfora. A gente com muito dinheiro pode ser muito mendigo, né? E os consultórios estão cheios, e as pessoas vêm até nós, e a gente vê a mendicância enorme. E às vezes o problema do dinheiro é um problema sério, mas às vezes a maior parte dos meus alunos, eu dou muitos cursos também para o sistema de justiça, a maior parte dos meus alunos não tem nenhum problema real. Nenhum. Você tem problema para pagar aluguel? Não. Para alimentação? Está com um problema na perna, saúde, que tem que grávida? Não, não. Qual é o seu problema? Relacionamento, conflito, imaginário. Tudo que a cabeça e o coração dele, o trauma, as situações dele montaram. Não tem realidade. Eu trabalhei no presídio 2 anos, quase 2 anos, semanalmente com presos. Trabalhei na área de socioeducação, trabalhei em favela. Aí eu vi muitos problemas reais. Muitos problemas real mesmo. Agora, os meus alunos, 90%, não tem problema real. É tudo imaginário. Ah, professor, você não é terapeuta e não está dizendo que o problema psicológico é imaginário, as pessoas não querem se suicidar, querem se suicidar por problemas imaginários. Não é que não tem peso, né? Mas quem dá o peso? Eu preciso saber onde isso é construído. E se isso é a natureza dessa pessoa ou não é. A nossa tese é que isso não é a natureza e o coração dessa pessoa. Ela não está enxergando. O meio onde ela estava vivendo, como Nayara falou, levou ela a não enxergar, a olhar para outras coisas. Ela não está conseguindo ver. O corpo dela, com a doença, com o fracasso, com a dor, o fracasso no trabalho, fracasso no relacionamento, o tempo inteiro querendo falar para essa pessoa algo, sintoma. E ela não está, ela só quer botar uma pedra em cima, um comprimido. E ela quer uma perfeição e mais dinheiro. E ela não está conseguindo se conectar com a fonte, que é isso que foi trazido até agora aqui, com o coração, né? E isso é CNV. CNV não é um método para resolver conflito, ele é uma reconexão com o coração humano. Qual? O meu, em primeiro lugar. Não, eu tenho que falar com o outro, não funciona. É o meu coração. Eu tenho que reconhecer o que eu tenho, e dentro disso você conecta com o outro. Mas será que a gente, como ver isso? Como confiar nisso, para além da teoria? Porque na teoria é fácil.
né? Desde que você entenda também coração como não sentimentaloide, não romântico, porque do latim coração ele quer dizer um centro, apenas um núcleo pulsante que tem ali as nossas histórias, tem as questões mais essenciais da pulsação da nossa vida. Aí tem tudo a ver com família, ancestralidade. Então, coração, na tradição na grande tradição, não é uma dimensão emocional, sentimental, tá? É uma pulsação de vida. Então, como eu estou vendo o mundo? Esse é um dos trabalhos que eu ganhei de presente, alguns anos atrás, de um preso, né, que tinha muitos problemas de doença, e ele era homoafetivo, então isso dificultava muito mais a vida dele dentro do presídio, né? E foi muito bonito o processo de resiliência dele, sobreviver dentro do presídio, e depois ele saiu e foi trabalhar associado às secretarias, né, eu acho que de ressocialização ou de justiça, para ajudar a conscientização do que é a vida dos homoafetivos dentro do presídio. Foi maravilhoso, né? Mas ele estava muito doente, e ele fez essa imagem. Essa imagem é muito significativa para mim, né? Fala muita coisa, por isso que eu botei essa imagem. E aí, se eu for buscar uma questão humana mais profunda por trás dos grandes conflitos, nossos conflitos, dos problemas de relacionamento, e eu vou dizer mais, a questão fundamental que leva uma pessoa a procurar ajuda de um terapeuta, de um ajudador, psicólogo, um terapeuta, um mestre. Qual a questão mais essencial que leva uma pessoa a buscar ajuda, que é a mais incomoda, a mais essencial, e que tem a ver com a condição de mamífero? O que será isso, né? Eu tenho trazido já há um bom tempo, quem já fez curso comigo, pensem sobre isso, principalmente na sua infância, desde o nascimento até pré-natal. Hoje se trabalha muito bem essa questão pré-natal, Natal, pós-Natal, primeira infância. Teorias de trauma, isso é muito, muito, muito importante a gente estudar, pessoal, para compreender que a gente vive numa sociedade traumatizada, e se ela é traumatizada, as grandes teorias de trauma vão dizer, toda pessoa que foi traumatizada, e não precisa ser um evento agudo, tá? Um assédio sexual, um abuso, uma coisa, não precisa ser agudo, um acidente, pode ser continuado de negação das necessidades, pode ser continuado de não reconhecimento dessa criança, tá? Que é o mais comum, né? Se há algo de ferimento nesse nível, né, de não ter sido aceito e querido, de novo, o que na era atrás, né, não ser aceito como a pessoa, aquele menino, aquela pessoa precisava, separando o comportamento, a visão, a ideologia dela, do ser dela. Se um pai e uma mãe não conseguem fazer isso, se um cuidador, se alguém não consegue fazer isso, a gente está em maus lençóis, porque a gente cria uma sociedade traumatizada. E aí as teorias de trauma são duras nisso. Pessoa muito traumatizada vai traumatizar. Trauma em grego é simplesmente ferimento. Os antigos não falavam trauma, eles chamavam feridas do coração, porque era uma questão mais central para a minha vida. Então, feridas do coração, termo técnico, são teorias de trauma hoje. Então, pense, a pessoa, né, e umas mais feridas nisso. O método que eu vou usar, a linguagem que eu vou usar com essa pessoa, a forma de relacionar, pode aprofundar esse problema ou pode acolher ela dentro disso, sem perder a ideia de responsabilidade que ela tem que ter. Isso é a justiça restaurativa também, né? Então, comunicação não violenta, justiça restaurativa, esses métodos eles têm uma conexão entre eles, muito bonita. Eles chegaram a um lugar muito semelhante, né? Que é essa questão aí. E aí, como consequência, foi tratado como objeto, que é a questão mais essencial no humanismo, não ser tratado como objeto, porque aí essa pessoa ela é objetificada, uma alienação psicológica, parental, uma questão de usar uma pessoa para um fim objetal. E isso não é só usar ela como escrava, em termos, né, físicos, no trabalho, etc., mas é usar emocionalmente, usar aquela pessoa emocionalmente, né? Todo tipo de uso, de abuso,
que o outro ele não é reconhecido no seu ser, né? Então, isso é muito sério, é muito grave. Como que o nosso processo de educação, de ensino, os nossos métodos vão lidar com essa questão, tá? Então, a gente encontra o tempo inteiro pessoas precisando ser reconhecidas, acolhidas, é o que elas mais precisam. Coincidentemente, é o que o mamífero mais precisa. Então, como a gente tem essa visão sistêmica também, a gente brinca assim, o que as pessoas mais precisam nesse mundo é mãe. É de mãe no sentido metafórico também, de maternagem, acolhimento. Porque está muito duro, é muito seco, é muito frio, é luta por sobrevivência. E as pessoas ficam com o que a gente chama de personalidades sobrevivenciais. Personalidade sobrevivencial, ela pode funcionar muito bem no mundo das coisas técnicas, né? Até pode funcionar bem praticamente, no poder, controle das coisas, ela tem muito grau de controle. Isso se chama personalidade sobrevivencial. Quando eu saio do meu centro e assumo, né, uma personalidade, por isso que persona significa face, que é um modo de você ser, personalidade é um modo que você pode ser. Só que você pode ser muitas formas. Você pode estar mais próximo do seu centro, mais adequado, mais íntegro, mais, como foi falado, né, esse ponto, que é a autenticidade. Você pode estar mais agora sendo durão, porque quer se proteger, quer sobreviver, quer lutar. Dá para compreender, ninguém está criticando. Mas o fundamental é ter a consciência desses lugares que eu estou agora. Né? Posso entrar no lugar, né, quando de medo. Tenho medo, né? Posso ter medo de alguma coisa. Então, esse é o lado meu mais infantil. Eu posso permanecer nele, né? Mas também posso permanecer no lado que protege isso aí, né? Que é mais agressivo, ou mais frio e calculista. São personalidades. Tá? Então, aqui, só para ver, eu gosto de dizer para os meus alunos, gente, custa tanto manter uma vida conflitiva e afastada de uma certa, do nosso coração, só na parte do cortisol, que é fundamental para a nossa vida, para você ficar ligado, acordado, né? Mas o excesso dele vai acabando com a pessoa, esgotando emocionalmente. E aí você tem só né, aqui. Quantas coisas você pode estar sendo afetado no mal-estar, em função de conflitos, em função de uma personalidade sobrevivencial muito protetora, controladora, mais dura, mais, às vezes, agressiva também. Né? Então, olhar para isso. Olhar para isso. A nossa visão é olhar para isso, é não trazer autocondenação. Né? Mas a situação não está fácil, as pessoas estão muito estressadas, muito tensas. E aí você começa a ver um passo para o conflito negativo, né? Não positivo. Um passo, elas estão à flor da pele, diz o poeta, né? Estamos à flor da pele. Então precisamos muito de apoio, cooperação, solidariedade, se unir e ver que a gente está no mesmo barco e que precisa diminuir os processos de traumatização e precisa entrar em relações positivas. Todas as perspectivas de futuro que eu trabalhei muitos anos na área ambiental, com ONGs, né, internacionais, etc. Toda perspectiva de um futuro tem a ver com a cooperação, solidariedade, como se, por exemplo, design regenerativo. Das coisas mais importantes hoje, você pensar processos regenerativos de natureza, de contato com as pessoas, com a vida e natureza, porque a gente se desgarrou, e esse desgarramento é traumatizante. Porque você não tem mais energia, você não está mais enraizado na vida. Né? Você está na cabeça. E aí eu vou mostrar isso também. Tá? Mas pense nisso. Ó. Eu quero entender uma pessoa. Ela é imoral, não é ético, esse é bom, esse é mau. Olha, não existe CNV e nada disso que eu estou falando se você colocar essa dicotomia, bem e mal, né, em cima das pessoas. Aqui a gente tem que fazer um esforço de, né, ter uma visão não moralizante, não patológica. No sentido do trauma, patologia, nesse sim, patologizante assim, você é estranho, você é louco, as pessoas não prestam, ele é mau, ele nasceu torto, que mata a essência dessa pessoa. Quando faz isso, é a maior desumanização. Tá? Então,
como ter uma visão de que as pessoas entram em conflito em função de bem-estar e mal-estar, em função de questões de necessidade e sentimento. Pronto, aí entrou a CNV, Comunicação Não Violenta, de cheio. Ela quer ensinar para você, participativamente, né, em diálogo, que como ler você mesmo, as suas loucuras, as suas agressões, as suas misérias, as suas defensividades, como ler isso com gentileza, como ler isso com, a palavra é muito forte, né, mas compaixão, mas como ler isso com alguma percepção humana mais profunda, não moralmente, não é que você é ruim, bom, e santo, pecador, não, você é um ser humano que visa, né, se relacionar, visa amar, a vontade de viver atravessa você e você não é dono dela, ela vem da natureza, nós somos 99,6% genética Pan, né? Tem os chimpanzés, tem a família Pan, e vem dos ancestrais. Então, olhar a vida a partir do bem-estar, do organismo vivo, emocional, biológico, relacional, eu tiro esses aspectos moralizantes do bem contra o mal, né? E começo a entender por que as pessoas fazem as loucuras que fazem. Não é por ideologia só, não é por mal, não é porque elas entraram numa fria em alguns aspectos, de começar a pensar coisas, né, dentro de um mundo muito fechado, controlado, agressivo, mas para tentar sobreviver. Porque se essa pessoa consegue lidar com os impactos da história dela, da traumatização que recai sobre ela, aumentar o seu grau de bem-estar, de consciência, ela se liberta disso, boa parte disso, das escravidões do pensamento, das escravidões, né, emocionais, das escravidões que a gente tem vivido no Brasil, no mundo da extrema-direita, por exemplo, que é pesadíssimo, gente. Não é um caso brasileiro, isso a gente estuda mundialmente. E isso tem a ver com o mal-estar das pessoas. Não tem a ver com ideologia, não tem a ver com uma política ou poder. Tem a ver com as pessoas fragilizadas e entrando na agressividade. O discurso de ódio é o melhor exemplo. Mas esse ódio está dentro das casas das pessoas também. Está dentro da gente que a gente não consegue acolher. Então, isso é muito importante, olhar o bem-estar. E, de novo, o pai coruja, né? Essa é a menorzinha. Eu gosto dessa imagem, por quê? Porque quando eu fiz... uma das minhas formações mais longas é na área de meditação. Então, uma das minhas mestras de meditação, ela dizia assim, você tem que meditar como um bebê. Vai aprender isso, e era um negócio disciplinar assim, tenso, mas tenso para você ser leve, como um bebê. Aí quando eu olho para o olhar da minha filha, é um negócio, gente, é totalmente aberto, não tem assim, será que ele é preto, amarelo, se ele é isso, ele pensa assim, se ele votou no cara tal, se ele votou, não tem isso. Ela está curiosa em saber o que vem da vida, e se eu dou para ela tudo que é correto, né, do meu melhor, a gente, pai e mãe, vai passar todos os problemas também, mas enfim, né? Se eu não mato a curiosidade dela, se eu não mato a vida que está pulsando ali para ela, essas meninas, elas desde pequenininha, elas experimentam um monte de planta, porque eu vivo no meio do mato, então elas têm uma diversidade de experiência, né? De frequentar as pessoas, as cores, né? O modelo de escola da maior é um modelo que eu estava falando, né? Waldorf, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa qualidade de abertura é fundamental ser cultivada, porque a gente bota um monte de software, e esse software contamina muito a visão. Faz você olhar a vida assim, gosto ou não gosto, esse me ajuda, esse é favor meu. Começa a ser preto e branco, dicotômico, né? E não vê as potências dessa vida. E a gente vai ficando reduzido a um computador, a um celular, que a gente não deixa as crianças, entende, olharem não. Essa é a nossa radicalidade, porque eu estudei isso, né? O mal que faz isso para uma criança. É pesquisa científica. E isso a gente está engatinhando no Brasil, né? É um capítulo muito sério desse desenraizamento aí. Tá? Então, vamos tocar para frente? Aqui, eu vou deixar essas perguntas para vocês pensarem, porque não dá tempo de refletir sobre isso, né? A de vermelho, ela é mais de ordem pessoal, intra, né? E a outra aqui, ela tem a ver com relacionamentos externos, tá? Então, hoje eu trabalho o CNV e todos os métodos
vou repetir, não mais a partir da ideia de trazer um método e uma técnica. E também não de fazer com que as pessoas digam, você deve escutar. Eu sei que isso é importante, mas na minha experiência não funciona. E aí eu fui investigar muito por que não funciona. Ah, porque a pessoa não quer, tem má vontade. Sabe onde é que eu cheguei? E Rosenberg já sabia isso também. Não funciona, na maior parte das vezes, por perda de consciência, perda não racional, por perda de compreensão da autocompaixão. Autocompreensão, autocuidado, autoconsciência. Porque quando eu não estou consciente das minhas potências, das minhas misérias também, empaca a minha forma de ver. Eu vou querer exigir do outro um monte de coisa. Eu não vou conseguir dar. Acho que alguém falou aqui, dar e receber, que é crucial essa questão, né? Porque eu não estou conseguindo... Era uma música que foi citada, né? Do ter que dar mesmo sem ter para dar. Exato, né? Então, veja, todo esse conjunto de perguntas é para você ficar assim meio ano, eu fico até hoje, refletindo, né? Na direção de construir uma autoconfiança. Não é para ser bom para o outro, porque não funciona. Há muitos anos, eu dou aula de ética há 30 anos. Entende? Ética do cuidado. Então, não funciona na teoria, em geral. Em geral, se a pessoa já está mais evoluída, uma pessoa que já está num caminho de prática, né, que a gente falava isso aí, né, Everton? Está praticando algo, agora eu sinto. Então, está num caminho de prática, isso faz sentido. Sem um caminho de experiência, de prática, não tem como compreender. Então, veja, hoje a gente trabalha com 3 níveis de percepção, de aprender um método como esse, de CNV. Entender as palavras, a teoria, né, estudar, ler o livro. Tá? E aí começar a entender e pegar isso aí e meditar em cima, olhar para a sua vida, sabe? Comparar, se questionar. Aí você deu o segundo nível. Esse nível, na filosofia hermenêutica, se chama compreensão. Então, o que acontece? Tem gente que usa método adoidado, mas não compreende. Ele entende. Ele estudou. Então, ele não tem compreensão. A compreensão, ele precisa frequentar aquilo, ele precisa meditar, olhar, refletir, parar, respirar, gente, porque é ele que está se modificando. O mundo existe a partir de nós, de mim. Eu tenho que perceber como eu vejo esse mundo, como eu vejo as pessoas. Então, esse trabalho de autocuidado, autorreflexão, autopercepção, está na crista da onda. Vocês, até em rede social, eu acompanho, né? Alguma coisa tem lá o Instagram, então eu vejo, volta e meia, é porque também cada um tem a sua bolha, né? Na minha bolha aparece muito lá, autocompaixão, aparece muito, e eu até acho que isso deve estar crescendo, mas na bolha de vocês eu não sei se isso está, entende? Mas para a minha bolha, hoje está claro para essa bolha aqui, a maior parte da minha bolha, que o trabalho essencial é um trabalho de autoconsciência, autocompaixão, retorno ao coração. O coração é o núcleo, é o centro. Né? E aí está tudo ali, tem raiva ali, tem medo, tem todas as questões, o humano inteiro ali, as sombras. Né? E é um negócio, não é floreio, né? Não dá para florear muito, porque tem um peso também. Mas olha ali, obstáculos, né? Como você reage, o que eu posso deixar para trás, né? Então, para depois a gente ver as nossas sabedorias. Então, outra coisa que eu aprendi com o tempo, nenhum método funciona bem se ele não se casa com a tua experiência, com a tua... Né? Isso que a Nayara falou também. Não se casa com o teu contexto, a tua adaptação. Então, você tem sabedorias apagadas ou esquecidas que podem ser florescidas. Isso é crescimento. Para mim, CNV, quando eu entrei em contato, começou um processo de crescimento. Foi em 2005, com o criador, Marshall Rosenberg. E aí, os círculos restaurativos e outros, tudo são processos que vão crescendo, a gente vai crescendo. E isso é importante. Tá? Então, por que essa pergunta número 6? Porque se você conseguir enxergar numa pessoa, não precisa ser um mestre, um professor, um terapeuta, pode ser qualquer pessoa, se você conseguir enxergar coisas positivas e nem que seja invejar aquilo, tem ali um caminho de que está dizendo assim, eu tenho algo disso, mas talvez eu não estou conseguindo reconhecer. Tá?
não precisa ser a jornada que o outro fez, de tantas coisas que ele trilhou, do conhecimento, mas a essência. A essência a gente já tem. Então, a CNV tem uma parte fácil, difícil de praticar, que é, nós não precisamos criar o essencial, só o superficial, que é o método, é aprender. O mais essencial nós já temos, só que a gente não está praticando, não está botando para fora. E isso a CNV fala, que a tradição dos antigos falava. Qual é a grande questão da peregrinação humana? Que está em grandes filosofias, grandes religiões. O retorno ao coração, o retorno ao centro, o retorno à potência da vida e a aceitação dessa vida como ela vem. Né? E que isso é muito difícil, mas a gente está lutando, tudo que a gente faz é para tentar acolher essa vida. Mas a gente vai brigando, né? E aí um segredo para isso, um dos inícios do segredo, é como me perceber eu brigando com a vida, brigando com as coisas que me acontecem, e tentar acolher e crescer a partir disso. Mas isso já é mais para o fim, né? Então aqui, se você consegue enxergar algo em alguém, é que tem o software. Entende? Isso é fenomenologia, isso tradições antigas também mostram. Né? A gente consegue ver também porque a gente tem algo, né, aí dentro. Tem uma experiência fenomenológica que eles mostram 6 golfinhos desenhados, enganchados assim. As crianças veem golfinhos, os adultos veem um casal fazendo sexo. Vocês entendem? Porque está mais preparado, ele viu muito. O desenho, as crianças não veem o casal fazendo sexo. Isso é uma experiência fenomenológica muito interessante, porque você vê o que você está projetado também. Então, a gente precisa olhar como está vendo e resgatar as sabedorias que a gente tem, né, a partir dos aspectos positivos. Né. Vislumbrar soluções, porque a negatividade é muito, muito forte. O que é negatividade? Desconfiança, desânimo, discórdia, né? São os elementos que me afastam da confiança na vida, nas relações, que a vida tem regeneração, inclusive natureza. Se você olhar do grego, vem de physis, é brotar. Então, natureza significa a qualidade constante da vida de renascer. Natura, nascor, em latim, é nascer. Natura, natural de Campina Grande, nascido. Então, é renascer constantemente, aprendendo com o conflito, com a doença, com a frustração. O que eu tenho que olhar, respirar aqui, cuidar de mim aqui e trazer a leveza para essa mensagem. Como diz a Torá, né, que se diz que Freud conseguiu elaborar a psicanálise, um dos elementos por causa dessa tradição judaica. Então, lá, uma frase muito interessante da Torá judaica é assim, uma carta, agora não é carta, agora é zap, um zap recebido, né? E não uma carta recebida, e ele fala do sonho. Uma mensagem, um sintoma, um sonho também, um sintoma recebido e não interpretado, é como uma carta recebida não aberta. Você recebeu aquele sintoma, né? E não quer olhar, quer botar uma pedra em cima. Então, às vezes, a gente precisa botar uma pedra, tomar um medicamento, resolver um problema concreto para seguir. Mas não pode ficar a vida toda tomando isso. E medicamento é o que mais tem na sociedade. E eu estou falando aqui não de medicamento controlado, estou falando de medicamento como álcool, né? Tem gente viciada em sexo, tem gente viciada em televisão. O maior medicamento de torpor hoje é a rede social. Esse é o grande medicamento das pessoas hoje, dos jovens. Vai levar para onde? Então, pensem sobre isso, tá? Soluções, vislumbrar, lidar com a negatividade. Negatividade é dor. É quando você se enreda na dor e não acredita que pode sair disso. Desânimo, desesperança. Né? É que você está olhando a vida a partir de um lugar muito fechado e de uma perspectiva de tempo muito curta. Né? Mas a natureza, a família, os ancestrais, eles não funcionam no período curto. Por isso que a vida passa por cima da gente, porque ela é bilionária em termos de ano. Ela não para pensar no indivíduo só. Ela o tempo inteiro está na potência de vida. Olha para o seu corpo.
olha para a sua sexualidade, olha para a sua vontade de criar, olha para a sua vontade de esgoelar alguém. Raiva, energia de vida. CNV diz o quê? Raiva, cara, vai atrás, energia de vida. Agora, cuidado, você não vai matar o outro, mas está ali a energia de vida. Está vivo, ele está querendo dizer alguma coisa, tem que melhorar, isso não quero, quero viver, quero liberdade, quero amar. Raiva. Então, a gente aprende a começar a valorizar as emoções, medo, todas, só que a gente não se deixa mais engolfar totalmente por ela. Quando ela vem, eu sinto o medo, sinto a raiva e começo a olhar para ela e tentar fazer amizade com ela. Vem o pensamento louco, né, destrutivo, tudo bem, todo mundo já pensou. Eu não sei se nessa vida alguém não pensou em se suicidar. Entende? Quem estuda isso sabe que é das coisas muito comum, muito mais que a gente pensa. E é normal. Então, quem estuda hoje teorias de trauma, né, posso indicar depois algumas obras brilhantes sobre isso. Por exemplo, Como Aliviar as Feridas de Coração. É um psiquiatra francês maravilhoso, parisiense, Portelance, né, Como Aliviar as Feridas do Coração. É brilhante ver como ele traz esse aspecto. Você imagine agora, faça comigo essa imaginação. Todas as estratégias que você usou, louca, neurótica, entorpecida, suicida, todo pensamento, todas as estratégias que passou pela sua cabeça ou coisas que você fez, todas elas estavam. Quem fez isso estava em função da vida, de lhe ajudar. Consegue fazer isso? Isso tem que parar e ficar um bom tempo. Por quê? Porque quantas coisas eu digo, me envergonho, e começo a me atacar. O que nos ataca, né? As pessoas se atacam. Elas não atacam os outros, né? Elas se auto-atacam. E a gente estava falando sobre isso, né? Também a questão antes ali, né? Como tem aumentado até as doenças também autoimunes e tal, que pode ter uma conexão, pode ou não, mas pode também ter conexão com isso. Então, veja de novo aquela questão da autoconsciência, autocompaixão, autocuidado, né? Como ela é crucial para a gente. E aí o ponto 8, como aumentar a confiança no... Por que eu boto self? Porque as teorias que a gente trabalha, principalmente as últimas, elas falam muito do self diferenciando do ego. Ego é super importante, mas é esse lugar mais gerencial, de controle. Essencial, a gente funciona com o ego, é maravilhoso o ego. Ninguém vai detonar o ego, né? Porque tradições orientais, alguns acham que é para destruir o ego. Não. Mas só que é o seguinte, o ego é mais sobrevivencial. Lembra aquele ponto 1 e 2? Ele foi feito para nos ajudar nesse nível do trabalho, das coisas essenciais também. Mas há algo, em função de que esse essencial exige que é mais essencial, que é o self. Self, aí eu não tenho tempo de falar, mas são vários autores. Na CNV se chama coração. Na tradição de Jung, por exemplo, se chama self mesmo. Na que eu fiz, que eu mais trabalho hoje, que é Internal Family Systems, que é terapia dos sistemas familiares internos, tudo é centrado em retornar ao seu self. Ali você começa a ter mais o quê? Quando você está mais centrado nesse self. Você vai aceitar melhor a sexualidade, não vai ter tanta neurose, tanta repressão, ou projeção, tantos mecanismos. Porque a sexualidade não é o sexo. A sexualidade é o contato prazeroso, né? O contato com a vida, é o crescimento. Então, você vai se identificar mais com o seu corpo. O que essa sociedade mais virtual faz? Ou muito teórica, ou muito virtual, tira você do corpo e do coração e joga para a cabeça. Então, isso desde Platão, gente, Platão que eu estudei, falou isso. Ele diz, olha, você olha a parte de baixo do seu corpo, ela é enraizamento, ela é mais... Tem até mais a ver com questões da sexualidade da ordem animal, instintual, muito importante. Quando a gente não tem perna, a gente não se sustenta na vida, né? A gente precisa ter base, terra, é a minha conexão com os ancestrais, com a mãe. Não tem tempo de explicar aqui, mas isso é maravilhoso. Então, você tem que trabalhar essa área. Em cima está a cabeça é mais aérea, é o pensamento, é a simbologia, a linguagem, é o computador, a matemática. Então, perceba onde a gente está vivendo hoje. E o que esses autores querem trazer? Tem uma parte que liga a terra dos animais
com a parte do ar, da cabeça, da racionalidade. Qual é essa parte que os antigos chamavam? O coração. Essa parte aqui, onde está todo o sistema de alimentação, que é crucial para a vida, segundo o cérebro, né, mas também a alimentação, o nosso intestino é extremamente emocional, né, extremamente emocional, diafragma, não só diafragma e respiração, todo isso aqui, mas é onde está o coração. Então, quando eu me identifico mais com o meu corpo, eu vou ver esses aspectos de como é que eu, né, me movimento, eu me conecto com a raiz da vida, a materialidade, a animalidade, a alimentação. Vou ver esse aspecto do pensamento, da formação, do trabalho, e vou ver esse aspecto da afetividade, né, do enfrentamento do mundo, porque coração também significa coragem, né, e de acolher as pessoas. Por isso que Cristo é um símbolo, né, também, morre de braços abertos, porque essa ideia de abertura ao mundo, e dói. É onde dói aqui. A cabeça não dói nada, você pode pensar mil coisas, mil loucura. Pode pensar tudo, é muito fácil pensar, gente, não é difícil. Pensar criticamente é mais difícil. Mas agora entrar nesses aspectos cardíacos, corporais, dos padrões que eu estou, é um padrão passivo, um padrão agressivo, padrão criança chorona, padrão, é muito padrão que as pessoas dizem, padrão que eu tinha um aluno que ele não conseguia tirar a cara do computador, gente. Me deu uma compaixão, porque as aulas todas, ele ficava lá, ele não é só anotando, não estava. Ele estava vivendo, se protegendo dentro do mundo virtual. É uma situação muito grave. Então, ele não consegue mais entrar aqui, né? E aqui também não, ele não caminha mais, ele não faz exercício, ele não vai para a natureza, ele não sobe árvore, ele não vai para o barro, ele não bota o pé no chão. Então, ele perdeu a raiz. Essa é a origem da psicose. É só estudar. Essa é uma situação grave, né? Essa é uma das origens fundamentais. Ela se chama desenraizamento existencial, né? Então, pense sobre isso. E aí a espontaneidade pode aumentar, né? Vai poder lidar melhor. Outra coisa que eu aprendi, ninguém lida de forma perfeita com a emoção. Eu não conheço ninguém, talvez algum santo que outro, né? Eu mesmo não consigo lidar de forma perfeita, é difícil. Mas os ganhos que a gente tem, isso é importante, tá? Lidar melhor. E aí poder aceitar um pouco mais a vida e o seu sistema familiar também é muito importante, não vou entrar aqui porque entra na questão até das constelações familiares, né? Trabalhar seus traumas, suas questões, a sua necessidade de cura e a sua mente, né? E poder também, isso aqui eu diria já uma coisa de maior maturidade, né? Que você poder dar também e não só receber. E aí, isso também é o que eu estou trazendo, é o caminho para a vida adulta. Só que esse adulto, ele não mata a criança dele. Ele não mata a criança chorona. Ele acolhe a criança chorona. E quando a criança chorona vai e faz uma birra com o marido ou com a mulher, ele acolhe. Ele diz, olha, errei, desculpa aí. Ele acolhe essa criança, porque as crianças fazem isso quando estão feridas. As crianças fazem muita coisa ruim quando estão feridas. Então, você precisa acolher ela também. Autocompaixão, tá? Então, e aí, para terminar, não sei, acho que está terminando o tempo aí, né? Os 8 Cs do self, que isso é entrar na Family System, mas eu caso isso com a CNV, porque hoje eu trabalho mais CNV sistêmico, que aí faz a ligação, pega o CNV normal, comunicação não violenta, e esses aspectos sistêmicos, familiares, sistema interno, tá? Então, por isso que é interessante. O que eu quero trazer? É possível, e as pessoas vivem isso, aumentar a curiosidade. A questão, a gente vê no conflito, numa mediação, né? Quando uma parte entra na curiosidade, a gente sabe que mudou, deu um shift, mudou, ali começa a solução. A curiosidade, porque eu já não estou mais no julgamento. Então, um dos pontos do crivo é a curiosidade. Por exemplo, eu estava me condenando, porque eu sou fraca, eu não alcanço, o professor que estudou, ele é isso. Não é isso, ele é fraco também, ele é forte, ele é fraco. Então, aí eu estava me julgando, a minha baixa estima, me condenando o meu nariz, condenando as minhas nádegas, condenando não sei o quê. Aí eu começo a sentir curiosidade, assim, por que eu estou me condenando? Quem está me condenando? Não é o meu coração, é uma parte que eu aprendi a ser, uma persona. Eu não sou obrigado a ser essa persona, essa máscara. Entende? A gente começa a acolher e ver que a gente usou estratégias de máscara, proteção, para sobreviver.
emocionalmente, sobreviver à dor, ao sentimento, entende? Então, aumentar a curiosidade é muito bom na nossa vida. Teórica também, estudar esse negócio. 2 minutos, né? Tá. Teórica também, né? Mas existencial, curioso por mim mesmo, pela minha história, com a minha mãe. Muito importante. Com meu pai. O que aconteceu? Eu, curioso, sem julgamento agora. Eu quero só saber o que aconteceu comigo e acolher. Tá? E aí vai aumentar a calma, porque eu vou meditar mais, eu vou parar mais, eu vou respirar. Tá? Isso também é CNV. Né? Eu fiz curso com o Rosenberg e ele assim, para mim foi uma grande sacada, porque ele não era terapeuta corporal, eu tenho 9 anos de formação em terapia corporal. Aí ele não era, mas ele sabia disso. Ele disse, onde é que começa todo o processo? Ensina a gente, onde é que eu faço? Eu tenho que escutar? Não. Eu tenho que fazer o quê? E sabe o que ele diz? Você tem que respirar. A pessoa faz algo, você respira. Veja, não é metafísico, é muito concreto. E nesse ponto eu retorno aqui, corpo, pensamento, sensação, necessidade ferida. Mudou. Está lá no Daniel Goleman, inteligência emocional, delay, né? Atrasa. Então, veja, é possível. É possível respirando, parando, tendo momentos para você, ouvindo uma música muito calma. Né? Então, tem formas de você produzir esse bem-estar. Né? Tem muitas formas. Tá? Alimentação. Tem uma alimentação que detona o nosso sistema imunológico, principalmente carboidrato e açúcar. Então, aprender a questão da compaixão vai aumentar, a consciência tende a aumentar, a criatividade para você achar soluções tende a aumentar, tá? Conectividade, confiança, tudo isso está dentro da pessoa. Não é um comprimido que ela precisa comprar e tomar, é só desenvolver. Por quê? Porque para essa visão, gente, olha, você pode não aceitar, mas isso eu quero que fique claro. Nós já nascemos selfie. Não tem que fazer nada nesse aspecto. Só a construção, deixar, desenvolver crescimento nesse sentido, mas não crescimento do coração. Não existe isso. Por isso que os grandes filósofos, poetas dizem, trata-se de tirar o véu, em grego, a verdade, a gente escreve aletheia. Letheia é véu. A é não, Então você tira o véu e você vai ver o que tem. Essa é uma vantagem, não precisa criar o essencial, a roda. Precisa tirar o véu, praticar, experimentar. E experimentar é muito difícil para as pessoas que ficam só na proteção. Por quê? Porque ex é igual ao ex do latim significa fora, ex-namorado, Pop, fora, Está fora, Ex-presidente, ex-namorado. Ex é fora. Peiras, perímetro, é limite. Então a gente constrói o limite, não chegue aqui. Não chegue. Quando eu digo, eu quero, mesmo que está incomodando, eu quero fazer essa experiência da diferença de você, eu quero experimentar isso. Agora eu cresço. Só cresce com experiência. Sem experiência, você vai chegar a 90 anos de idade, dogmático, fundamentalista, fechado, sabe, protetivo, e aí não há crescimento, não há CNV que resolva, não há método que resolva, entende? Então, o convite é mais embaixo para a abertura do que se chama esse espaço nosso aqui. Não é perfeito, não é bonzinho, a gente sente raiva, a gente tem medo, a gente erra, tá? Mas é um reconhecimento, é uma presença a si e tentar abrir essa presença, que é o mais difícil também, ao outro. Tá? Esse é o recado dessa parte essencial, e isso que a gente nem entrou na CNV como técnica, porque não adianta técnica sem coração. Tá? Obrigado. Isso. Obrigado, professor. Marshall Rosenberg teria muito orgulho e aprenderia muito com o professor Marcelo hoje. Então, oportuno momento tivemos, com o professor. Não existe técnica sem coração. É verdade, não. Se tem pelo menos 3 palavras que a gente pode colher dessa manhã de hoje para a nossa vida toda, diria eu, o coração, autenticidade e comunicação. Se simultaneamente nós usarmos isso na nossa vida,
tenho certeza que o mundo será um pouco menos doente e logo nós também, né? Pessoal, agradeço então, né, nessa parte da manhã a presença de todos vocês. Foi muito importante, foi muito legal. Tudo gravado também, então teremos a oportunidade de ouvir mais uma vez as palavras de cada um das pessoas que colaboraram aqui na frente hoje.